esse é o nosso primeiro vídeo de EBD em quarentena. Então, primeiro eu vou pedir para você separar o seu material aí, pra gente começar a nossa aula. O nosso material, ele é Bíblia, caderno ou folha de papel, um lápis ou uma caneta e a revista. A revista que a gente está trabalhando é essa revista aqui, Galera de Cristo, da Central Gospel, e o tema central da revista é Família Cristã. Então, durante essa temporada, a gente está falando sobre a família. Claro que todos os assuntos da nossa escola bíblica, ele é com base na palavra. Então, a gente sempre vai usar isso aqui como nosso fundamento principal. Mais do que as minhas palavras, mais do que as palavras até do próprio autor da revista. Então, separa aí sua Bíblia. Eu não vou ler todas as referências que a gente vai ter aqui durante o estudo, porque senão esse vídeo ele vai ficar enorme. Mas eu vou sempre falar. Por isso, eu vou pedir para você anotar aí nesse papel, nesse material que você separou, anota nesse caderninho e depois, por favor, analisem, porque senão eu posso falar qualquer besteira aqui e vocês vão acatar, tá? Você pesquisem, tudo que eu falar que vocês têm que pesquisar, esse é o certo. Bom, dá uma pausa aí no vídeo, vai lá pegar a tua Bíblia, que eu sei que tu veio sem Bíblia. Aproveita e ora. Ora antes de começar a assistir, isso aqui é uma aula normal. É igual a aula da EBD. Ora aí, fala com Deus para ele abrir o teu entendimento e a gente conseguir fazer com que a lição flua juntos. Tá bom? Vai lá, pode ir lá. Pessoal, agora que você já está com o seu material aí, já orou, antes de começar a lição, eu queria pontuar que a palavra de Deus, ela é muito viva, rema, né? Com certeza você já ouviu esse termo em algum lugar durante sua vida cristã, de que a palavra de Deus ela é viva, e ela é viva mesmo. Como que a gente comprova isso? Porque, apesar do tempo passar, ela continua sendo super atual. E a prova disso é a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje, o tema é a família e o cuidado com o idoso. Cara, caiu perfeitamente na nossa situação atual. É a 11ª lição, abre aí na sua revista e a gente precisa mesmo falar sobre isso. Por quê? Porque agora a gente está vivendo uma situação bem complicada por conta desse vírus que tem circulado aí no mundo inteiro. E a população que é mais vulnerável a ficar doente, adquirir esse vírus e morrer é justamente a população idosa, acima de 60 anos. Cara, olha só como é que a palavra de Deus é, né? Até nisso, até sobre isso, a gente consegue instrução aqui. Loucura, né? Loucura mesmo, doideira. Então abra aí sua Bíblia em Salmo 92, que eu vou ler esse versículo pra gente começar. Salmo 92, versículo 13 e 14 vai falar assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Aqui o salmista está dizendo que os idosos produzirão. Porque a gente tem essa visão, né, de que o idoso ele não tem mais utilidade. Visão errada. Totalmente errada. E agora a gente vai partir para o nosso ponto de debate. Aquelas perguntas que a gente sempre faz. Vamos lá. A primeira pergunta é: como podemos animar um idoso que perdeu algum ente querido ou amigo muito amado? Como podemos animar? Bom, quando eu parei nessa pergunta, eu achei interessante algo que eu consegui observar. A gente nunca para prestar atenção no tanto de gente que já passou pela vida de um idoso, né? Por exemplo, quanto mais idade ele tem, mais pessoas ele vê morrer. E olha só, isso parece algo extremamente difícil de lidar. Eu, Bruna, já passei por perdas de familiares. Infelizmente, isso inclui os meus avós. E foi muito difícil. Com todos eles foi terrível. Agora, imagina os avós que têm que lidar com naturalidade a perda de um parente, de um amigo, e isso, querendo ou não, faz parte da vida dele. Então, é bizarro, né? Isso aí é um problema que o idoso tem e que a gente só vai entender quando chegar nessa idade. A outra pergunta é: que tipo de ajuda um jovem pode oferecer a ele? Dentro dessa situação, dentro dessas circunstâncias de luto, o que um jovem pode fazer? Você tem essa resposta aí? Eu não. Se tiver, guarda. E olha, eu vou falar, vai ser bem legal se vocês interagirem nos comentários, tá? Porque eu gosto muito de ouvir vocês falarem na aula. E isso vai ser uma coisa que eu vou sentir muita falta.
Mas, como nem tudo está perdido, coloca aí nos comentários, tá bom? O que você tiver de dúvida ou algum comentário extra, alguma participação, cara, fica à vontade, tá? E a outra pergunta é: que tipo de contribuição o idoso pode trazer à família e o que a Bíblia fala sobre a idade avançada? São perguntas que, se a gente não desenvolver nosso estudo, a gente não vai ter resposta. Então vamos lá, vamos começar? Beleza. Papo sério. 1. A terceira idade. Em uma sociedade tão pragmática quanto a que vivemos, quem apresenta maior produtividade acaba recebendo mais destaque e prestígio. Assim, a juventude, a beleza física e o dinamismo ganham evidência em demasia. Será que isso é justo? Ao estudar a Bíblia, observamos o conselho de Deus. Os anciãos merecem todo respeito. Está lá em Levítico 19:32. O que eu acabei de ler aqui é o seguinte: a gente vive num mundo que é correria, velho. Correria total, o dia inteiro, 24 horas por dia. Tem trabalho diurno, tem trabalho noturno. Enquanto você está dormindo, tem gente exercendo várias funções. Quando você está acordado, você exerce várias funções. O nosso mundo, ele gira em torno de uma economia. Tanto que, se você ligar a televisão hoje, você vai ver que um dos maiores assuntos, além do vírus, é a preocupação com a economia do mundo, a economia global. Porque as pessoas estão se recolhendo dentro de suas casas e estão sem exercer suas atividades, que geram economia no mundo. Então, isso é de extrema importância. E aí, quanto mais a pessoa é produtiva, quanto mais a pessoa é ativa, quanto mais ela tem a oferecer, mais retornos ela ganha mais respeito, ela ganha mais destaques. E aí, quando a pessoa já tem uma certa idade, que ela não consegue produzir tanto, ela acaba sendo o quê? Deixada de lado na sociedade. Isso é uma consequência dessa correria, dessas atividades que acabam acontecendo. É isso que a gente acabou de falar. Mas vem cá, a pergunta que a revista faz e que eu faço pra vocês e que eu fiz pra mim também é: isso é justo? Eu não acho que seja justo. Sabe por quê? Pra gente chegar onde a gente chegou hoje, no nosso nível de economia, no nosso nível de atividade, alguém teve que fazer as primeiras descobertas, não foi? Por exemplo, eu tô falando com vocês aqui, eu tô quase cega por causa da lanterna do meu celular. Alguém teve que inventar a lâmpada. Se essa pessoa estivesse viva hoje, ela com certeza não teria mais o mesmo vigor e não teria mais a mesma disposição do que você, por exemplo, aquele jovem que está me assistindo. Mas olha como o trabalho, a descoberta e as pesquisas dele foi importante. Quantos serviços não existiriam se ele não tivesse descoberto a lâmpada lá atrás? Vocês estão entendendo? Então ele sim merece todo o respeito, todo o prestígio. Não, se ele estivesse vivo, eu não lembro nem quem foi, depois vocês colocam aí nos comentários, que eu sou péssima nisso. Mas enfim, se ele estivesse vivo, ele seria justo as pessoas desprezarem ele por causa da idade e por não estar mais tão ativo na sociedade quanto antes? Não, né? A resposta com certeza é não. Então, o mínimo que essa pessoa, esse ancião, agora voltando para as pessoas do nosso dia a dia, merece é o quê? Respeito. Pelo menos uma posição de honra. E quem vai dar essa honra, quem vai dar esse respeito, somos nós, que ainda estamos ativos. Até porque uma hora, nossa hora vai chegar também. A gente vai ocupar a mesma posição que eles, se Jesus não voltar antes, é claro. Então vamos lá. O interesse em melhorar o estilo de vida das pessoas nessa faixa etária cresceu bastante nos últimos anos, assim como tem crescido a população formada por cidadãos que possuem mais de 60. Nessa fase da vida, a pessoa passa a conviver com intensas mudanças sociais, econômicas, físicas, emocionais. No entanto, é importante compreender que velhice não é sinônimo de degeneração. Portanto, a pessoa idosa ainda tem condições de trabalhar, mesmo com certas restrições advindas da idade avançada. Quando eu li esse trecho aqui, eu parei na parte de mudanças. Cara, mudanças, elas acontecem na sociedade o tempo inteiro. E existe outro termo que a gente pode associar a essas mudanças, que são as gerações. Cada geração viveu o ápice da sua fase em algum tempo, algum período de tempo. Tô entendendo nada, Bruno? Pois bem, eu vou tentar explicar. Por exemplo, a minha geração, ela viveu a fase, assim, o auge da minha geração gostava de, deixa eu pensar assim, uma coisa comum que a gente gostava. A febre era Rebelde, RBD, tô lembrando aqui, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa, RBD, que mais, meu Deus? Vocês não devem nem saber o que é.
A geração da minha mãe era Backstreet Boys. Eu não escuto. A geração dos meus avós, eu nem sei o que era. Esquece, eu acho que era o quê? Michael Jackson? Sei lá. E aí você vai vendo que cada geração teve o seu ápice. Os idosos, eles passam por todas essas gerações. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que o idoso que eu acho que o Michael Jackson ainda é recente, mas vamos, por exemplo, o cara que na adolescência dele curtia Michael Jackson, ele também passou pelos Backstreet Boys, ele passou pelo RBD e ele tá vendo hoje, qual é o negócio aí dos coreanos que vocês gostam? É K-pop. Eu, graças a Deus, nunca nem escutei, eu não tenho curiosidade nenhuma de ouvir. Mas enfim, você imagina chegar pro idoso agora e mostrar uma banda de K-pop pra ele. Eles vão olhar e falar assim, velho, trouxe ele, não vão falar velho, né? Velho é a gente que fala. Vão falar, não vão entender nada, e vão totalmente fora de contexto deles. Mas eles passaram por tudo isso. E imagina que doido você ter que acompanhar todas essas mudanças. Quer ver um exemplo mais prático disso? Por exemplo, quem aqui já foi, sei lá, a avó foi dar um dinheiro, alguma coisa assim, você pede, avó, me dá, sei lá, R$2. Aí sua avó vem e te dá R$2 na tua mão e fala assim, toma aqui, 200 cruzado. Vocês entendem isso? A moeda dela, do tempo dela era esse. Ela entende que ela tá te dando R$2, mas aí ela parou no cruzado, parou no cruzeiro, enfim, porque era do ápice do tempo dela. Isso significa que o que ela tá fazendo errado, a intenção dela é errada? Não. Só que o tempo dela mudou, passou. E às vezes tem sim uma dificuldade para acompanhar. E eu não vou falar que isso acontece só com o idoso, não. Isso acontece comigo. Por exemplo, na minha adolescência, eu peguei o início dos memes. O início dos memes. Eu fundei, cara, da minha adolescência. Desculpa, da minha adolescência pra juventude que começou a surgir os memes. Porque foi quando o pessoal começou a criar Facebook, entrar muito no Twitter. O Instagram, naquela época, era muito flopado. Agora é uma das vias de rede social que mais tem recurso, enfim. Começou o pessoal a colocar vídeo no YouTube, eu peguei assim o início mesmo. E aí surgiram os memes. E os memes da época era aquele negócio de Forever Alone, velho. E hoje eu tenho que acompanhar essa geração que a cada semana tem um meme diferente. Se eu chegar numa rodinha hoje e alguém estiver falando alguma coisa e eu soltar pô, velho, uma Forever Alone, vai ficar todo mundo olhando pra minha cara como se eu fosse um ET. Por quê? Porque passou. E tem coisa que, infelizmente, eu já não estou mais conseguindo acompanhar. Queria muito, mas eu não tô conseguindo mais. Então, vira e mexe, eu sempre peço ajuda dos universitários. Eu mando alguma coisa que eu recebo pra algum jovem que eu mandei em contato pelo WhatsApp e falo assim, pô, me explica esse meme aqui que eu não entendi. E aí eu me coloco na posição de idosa pra poder acompanhar a geração que é muito ativa e rápida. Então aqui eu dei vários exemplos de mudança. A mudança ela acontece. E a gente precisa ter paciência, porque uma hora, sua hora vai chegar, meu filho. Você vai precisar de alguém para ter paciência com você. Então vamos lá, dificuldades 1.1. A maioria dos idosos não consegue acompanhar o ritmo da vida agitada da sociedade. Por isso, muitos deles acabam sendo marginalizados em meio a tantas transformações e novidades, o que eu acabei de falar aqui. Muitas vezes, o idoso não se sente útil porque acredita que não corresponde às expectativas da atualidade, por exemplo. Consequentemente, o sentimento de insegurança entra em seu coração, deixando com a sensação de que não tem valor e, em solidariedade, os jovens devem prestar esse auxílio aos que se sentem em dificuldade de se adaptar às inovações em vez de agirem com discriminação. Leiam 1 João 3,11. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Eu sei que é muito mais divertido para você ficar na companhia do seu primo, do seu amigo, sei lá, do seu irmão, que te acompanha no raciocínio. Por quê? Porque tá por dentro das mesmas coisas, assiste as mesmas séries e tal. Só que, gente, vamos ter paciência com os nossos avós, porque às vezes eles sentem falta da nossa companhia. Os mais velhos, eles sentem falta da nossa companhia, da nossa presença, e às vezes a gente menospreza eles. Por quê? Porque não acompanha, porque não segue a mesma linha de raciocínio. A gente precisa ter paciência. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu, Bruna, não tenho mais nenhum avô, nenhuma avó, não tenho mais. Se eu soubesse que quando eu os perderia, eu com certeza teria aberto mão, às vezes, de ficar com o primo, de ficar com uma amiga, pra poder dar mais atenção a eles.
Então, eu tô usando o meu exemplo e dando um conselho para você. Aproveitem seus avós, porque o tempo ele passa e eles se vão mesmo. É triste, mas acontece, faz parte da vida. 1.2. Preocupação com o sustento da família. Toda pessoa que trabalhou a vida inteira merece, no momento da aposentadoria, receber uma justa remuneração pelos atos de serviço prestado à sociedade. Todavia, o valor que a maioria dos aposentados brasileiros recebe ao final do mês não é suficiente para manter o padrão de vida que adquiriram no período em que ainda estavam ativos. Geralmente, as expectativas que o idoso tinha de desfrutar a merecida recompensa ao fim de uma longa jornada desaparece de repente. Com muita frequência, inúmeros idosos, mesmo depois de aposentados, retornam ao mercado de trabalho para ajudar o orçamento familiar. Contudo, as possibilidades são poucas para eles, não só pela falta de emprego, mas também pela competitividade. Agora eu vou dar um exemplo para vocês que eu assisti essa semana na TV. A gente está passando aí um período, né, de quarentena, todo mundo está se isolando em casa para não ficar exposto ao risco. Mas além desse isolamento social, a gente também está sendo orientado a fazer várias outras coisas. Por exemplo, lavar a mão com frequência, não tocar em maçaneta, se tocar em maçaneta alguma coisa, lavar as mãos, sempre se higienizar, se for na rua evitar entrar com sapato, várias coisas. Mas a maior instrução delas é lava as mãos. Por quê? Porque a gente encosta em um objeto, coloca a mão na boca para tossir, encosta em outra pessoa e assim o vírus ele vai se espalhando. E aí eu vi uma reportagem nessa semana. O repórter ele foi numa comunidade em Niterói. Quando ele chegou nessa comunidade, as famílias assim muito humildes, sabe? As casas muito humildes. E a maioria do pessoal que morava nessas casas eram idosos. E aí eles falaram que eles recebem aposentadoria, mas a maioria era bem debilitado, bem velhinho mesmo. E o que uma idosa falou que me chamou a atenção foi que a aposentadoria que ela recebia, que era de R$500 por mês, e eu vi que saiu um monte de criança dentro de casa, ou seja, ela não era sozinha, ela cuidava ainda dos netos, provavelmente. Ela recebia uma aposentadoria ou um auxílio, não sei dizer, de R$500 por mês, e o que ela usava esse dinheiro para comprar as necessidades básicas dentro de casa. Só que com esse valor, ela não conseguia comprar sabão e sabonete o suficiente que durasse um mês inteiro. E aí quando o repórter chegou lá para poder perguntar como é que ela estava e tal, ela falou assim, a gente tem água aqui, até tem água para poder lavar a mão, mas não tem sabonete em casa. E quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, porque eu não consigo imaginar não ter sabonete em casa. Eu me senti muito privilegiada, agradeci a Deus por não viver essa realidade, mas fiquei ao mesmo tempo muito preocupada. Por quê? Porque aquela senhora, ela não era uma senhora que tem condições de, mesmo recebendo a aposentadoria, retornar ao mercado de trabalho para poder complementar a renda dela e botar mais um trocadinho para comprar sabonete suficiente até o final do mês. E é sobre isso que a gente está falando aqui na lição. A gente precisa observar. Aí eu fiquei pensando, onde que estava a família? Onde que estão os filhos? Nessa hora, o papel da família é muito importante. Por isso que vocês precisam ter essa consciência, por isso que a gente senta aqui e estuda e fala sobre a palavra de Deus, para poder criar essa consciência social em você que ainda é jovem, para não reproduzir esse tipo de coisa lá na frente, que acontece muito. Então, o seu papel, depois que você se casar, tiver filhos, você tem sim que formar a sua família, mas você não pode esquecer da responsabilidade e da gratidão que você deve aos seus pais, que você deve aos seus avós, por todos os sacrifícios que eles fizeram por você, a ponto de te dar a chance e a oportunidade de formar a sua própria família. Eu não estou dizendo que eles vão virar os seus filhos. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que existe sim uma responsabilidade que você precisa assumir. Eu preciso assumir, você precisa assumir, todos nós precisamos assumir, para que esse tipo de coisa não seja normal de acontecer, porque isso não é normal, isso é triste, isso é triste. Infelizmente, aqui no Brasil, a nossa economia, a nossa sociedade, os nossos governantes, eles não vão conseguir dar atenção especial para cada um idoso, para cada pessoa e suprir a necessidade de todos. Isso é muito utópico. Eu acho que nem nos países mais desenvolvidos isso é possível. Isso é responsabilidade da família. Agora a gente vai falar sobre a importância de enfrentar a realidade. Está lá no 2. Às vezes, enfrentar a realidade da velhice não é muito fácil. Perder aqueles a quem amamos e com quem compartilhamos nossa vida, sem dúvida, causa muito sofrimento. Para as pessoas mais idosas, os filhos devem deixar o lar para se casar.
para as pessoas mais idosas, a sensação de perda se inicia quando os filhos deixam o lar para se casar. Lá em Marcos 10, 7. Leia aí na sua Bíblia. Nessa fase, o casal precisa mudar seus hábitos, acompanhando-se, ocupando-se com outras tarefas e buscando novos objetivos para suprir o sentimento de vazio que fica no coração. Mais uma mudança. Que mudança é essa? Quando você tem lá a sua família, jovem, vamos lá, jovem, namorou, noivou, casou, formou família, você virou o pai ou a mãe e tem um filho. E aí vocês estão acostumados com esse vínculo familiar, você jovem. Anos se passaram assim, você com essa responsabilidade de suprir as necessidades da sua casa. E aí, num momento, há mais uma mudança, que é o quê? O seu filho sair lá do seu vínculo familiar e formar família em outro lugar, com uma outra pessoa. Essa mudança, ela não é fácil, ela não deve ser fácil, eu ainda não passei por isso, meu filho ainda está na barriga, mas eu fico já imaginando como que vai ser. Hoje eu tenho ele na barriga, eu já tenho tantas preocupações de como vai ser, será que eu vou conseguir, já trabalho bastante para poder dar para ele aquilo que eu quero, comprar um carrinho legal, comprar um berço, comprar uma roupinha, e aí a nossa vida, ela gira assim em torno disso. E quando chegar um momento que ele tiver que ir, eu com certeza vou lembrar, eu com certeza vou sentir. Então, essa mudança é uma outra mudança que a gente precisa ter paciência. O que eu quero dizer? Se coloque no lugar deles. É simples, que aí você vai começar a entender certos comportamentos. Não são todos que têm essa fácil aceitação. Então, se vier a acontecer, da pessoa ficar muito relutante, às vezes não aceitar um casamento, ou não se adaptar à saída do filho de dentro de casa, se coloque no lugar dessa pessoa, porque não existem motivos. Claro que em algum momento ela vai ter que aprender a lidar com isso, porque faz parte da vida. Mas vocês já entenderam que não deve ser fácil, né? A morte do cônjuge. Dá até um trem aqui no coração. A morte do cônjuge é outra perda extremamente dolorosa para o idoso. Um casal que vive bastante tempo junto constrói um vínculo muito forte. O falecimento do companheiro, portanto, produz um intenso desgaste físico e emocional para aquele que ficou sozinho. Por isso é importante que a família lhe faça companhia, dando-lhe carinho e atenção durante um tempo, até que o idoso se recupere do sofrimento que viveu. Alguém aqui, algum de vocês, já ouviram falar de alguém que morreu de saudade? Não tô falando de você com teu crush não, tá? Que agora tá separado, não consegue se ver, e aí manda mensagem no WhatsApp, estou morrendo de saudade. Não é isso que eu tô falando. Eu estou falando de morrer mesmo, de deixar de viver, de tanta saudade. Você já ouviu esse termo, morrer de saudade? Provavelmente sim. Por quê? Se você nunca ouviu, pergunta aí pro pessoal da sua casa, seu pai, sua mãe, seu irmão, se já ouviram histórias parecidas com essas, de, por exemplo, a pessoa viveu a vida inteira casada com o senhorzinho casado com a senhorinha, ou a senhorinha casada com aquele senhorzinho a vida inteira. E aí, por algum momento, um dos dois morre. E logo em seguida, o outro vai, mesmo sem apresentar problema de saúde ou algo parecido, ou já lidava com algum tipo de problema de saúde, morre também. Por quê? Porque não soube lidar com a falta do outro. Nesse momento, o papel da família é muito importante. Por quê? Você imagina compartilhar a sua vida com alguém, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, a sua história, as suas conquistas, e em algum momento esse seu companheiro ou companheira te deixa. Não porque ele quer, mas porque aprove a Deus que fosse melhor assim. Imagina a dor, não deve ser fácil. Por isso que a gente escuta, eu mesmo eu conheço pelo menos 2 casos de situações assim, mas a família, ela tem um papel muito importante de quê? De distrair, de consolar, de confortar, para evitar com que esse tipo de situação ocorra. E aí prolongar mais a vida daquela pessoa que infelizmente ficou sem seu parceiro, tá? A falta de ocupação. O ser humano não foi criado para o ócio. O que é ócio? Ócio é quando você não tem nada para fazer. Você tem tempo, tem disposição, às vezes tem até dinheiro para investir, mas não tem, tá desocupado, tá entediado, tá? Por isso, não é bom que o idoso se aposente e depois disso fique em casa sem nenhuma ocupação em seu dia a dia. Atualmente, para aqueles que estão na terceira idade, ou seja, aquele bingo, aquela reunião na praça, né, e pra gente,
melhor ainda, porque é muito bom quando o pessoal nessa terceira idade se ocupa na casa do Senhor. Show, sabe por quê? Porque eles dão uma estrutura espiritual para a igreja que vocês não têm noção. Sabe por quê? Porque eles têm o hábito de ler a Bíblia e têm o hábito de orar. Observe. E isso é o pilar da vida cristã. Então são essas pessoas que têm essa ocupação de vida que sustentam muitas das vezes a igreja, tá bom? Dentre muitas ocupações existem os idosos. Desculpa. Dentre, é porque eu tô com a lanterna ligada do celular, aí eu olho pra lá, quando eu volto eu não enxergo nada. Dentre as muitas ocupações existentes, os idosos podem, na medida do possível, ajudar seus filhos na criação dos netos. De acordo com a instrução do apóstolo Paulo, as mulheres idosas podem ainda aconselhar e orientar outras mulheres. Além disso, elas devem seguir o exemplo da profetisa Ana, que nunca deixava o templo. Ela adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Abram suas Bíblias aí e confiram em Lucas 2:37. Há pessoas que atingem a terceira idade com saúde, força e vigor. Na maioria das vezes, o que lhes falta é orientação, incentivo e oportunidade. É interessante, portanto, que os idosos aproveitem essa etapa da vida procurando alguma ocupação ou atividade que gostem, a fim de reduzir as tensões ou abatimentos causados pela ociosidade. A minha avó Gesi, por parte de mãe, ela aceitou Jesus e se batizou velhinha. E foi muito legal. Foi muito legal porque ela que quis e ela via a nossa rotina dentro de casa. De ir para a igreja, de voltar da igreja, de ler a Bíblia, de orar, de dar exemplo mesmo dentro de casa. E teve um momento da vida dela que ela teve que morar com a gente, porque ela precisava de uma atenção maior, estava com problemas de saúde. E quando ela foi morar com a gente, foi justamente a época em que ela aceitou Jesus e se batizou. E isso foi sensacional. Hoje a minha avó, ela não é viva, mas a gente sabe que ela foi salva, porque ela aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador antes de partir. E isso é sensacional. Então, se você tem um avô, uma avó que ainda não é da igreja, não faz parte de uma igreja, não tem aceitado Jesus, prega para ele. Prega para ele, incentiva ele a estar na igreja, apresente outras pessoas da idade dela, que eles vão se amarrar. E aí, eles vão ter uma outra ocupação. E vai ser a melhor de todas, tá bom? É só uma dica. E aqui, eu vou pular pro 3.2, tá? Pra gente falar sobre a responsabilidade da igreja, já que eu entrei nesse assunto. É importante que a igreja também se preocupe com a terceira idade. Essa preocupação pode ser demonstrada de várias maneiras. Classes especiais de escola bíblica dominical, palestra, curso, pode ser oferecido nas instalações da igreja. Assim, durante a semana, os idosos terão um lugar para se reunir, conversar, ler a palavra de Deus, orar, aprender atividades novas e realizar trabalhos artísticos e culturais. Agora eu quero voltar lá no começo, lá no exemplo que eu dei do cara que inventou a lâmpada. Pois bem, você sabe que ele criou algo assim fundamental pra gente, né? Legal, concorda comigo com isso? Ok. E aí, por ele ter feito isso, ele merece sim um lugar de destaque, merece ser lembrado, merece ser honrado por isso. E os nossos avós? Os fundadores da igreja, aqueles que estão lá desde o início, que se manteve de joelhos, que se mantém orando até hoje. Quantas batalhas eles venceram para que nós estivéssemos aqui batalhando hoje na igreja? Quantas orações eles oraram? Quantas lutas eles enfrentaram como representantes de Cristo para que hoje a gente estivesse aqui, tendo acesso à palavra de Deus, tendo acesso à Bíblia, tendo acesso a um estudo. Quantas coisas eles fizeram. Então, acho que o mínimo que a gente deve fazer é colocar essas pessoas em posição de honra. Pode ser que hoje eles não consigam se levantar na hora que tiver que se levantar. Pode ser que hoje eles não consigam se apresentar à frente. Pode ser até que hoje eles não consigam descer a águas batismais. Mas muitas coisas eles fizeram para que todos nós da nossa geração, para que os nossos filhos, para até os nossos pais tivessem acesso a tantas coisas espirituais. Então, quando a gente olhar para os idosos, olhar para os mais velhos, a gente precisa entender que eles estão hoje numa posição de honra por tudo aquilo que eles conquistaram e que hoje a gente consegue ter acesso. Tá bom? E aí, para concluir, vamos ler aqui junto comigo, na conclusão. O passar dos anos deflagram
Muitas vezes, situações que podem ser bastante desagradáveis a todos nós, tais como cansaço, fadiga, restrições físicas, problemas biológicos e mentais. Além das limitações impostas pela idade, alguns familiares poucos sábios podem contribuir para que os idosos vivam de forma intranquila esta fase da existência. Contudo, o cristão não deve se deixar abater por isso. É o nosso papel ajudar os idosos, demonstrando-lhes nosso amor por meio de atitudes passivas e de palavras animadoras. Então hoje, jovem, isso você pode fazer. Coloque o idoso na posição de honra que ele merece e aproveite a situação, esse contexto que a gente está vivendo para guardar a vida deles. Oriente as pessoas com mais de 60 anos a não irem para a rua. Por quê? Porque elas estão mais vulneráveis a esse vírus que tem circulado por aí, tá? Mas sempre com palavras de carinho, sempre com paciência, porque com certeza você também vai ser honrado por isso. E é isso, gente, acabou. Achei rápido, mas leiam a revista com calma. Eu tive que pular umas partes para o vídeo não ficar maior do que já ficou. E as referências bíblicas que foram citadas. Esse foi o nosso primeiro vídeo aqui na aula DVD. Tomara que eu tenha gravado, gente. Tomara que eu tenha gravado, porque o primeiro eu achei que estava gravando e não estava, Senhor. Tem misericórdia. Enfim. E a gente se vê de novo domingo que vem, tá bom? Tchau!